oficialmente, vamos começar? Vamos. Muito boa noite a todos, gente. É um prazer estar aqui, repito, me apresentando. Meu nome é Joana, eu sou consultora e advogada trabalhista e empresarial. Sou especialista em relações do trabalho e em compliance. Tenho meu escritório aqui no interior de São Paulo, né? Atuo como advogada e consultora e também sou cofundadora do Instituto Compliance Trabalhista com a minha querida doutora Rosana. Isso aí, Joa. Bom, vou me apresentar também. Quem não me conhece, eu sou a Rosana Pim, sou advogada, sou professora, sou pesquisadora pela CAPES. Também tenho mestrado, gente, na Federal aqui do Rio Grande do Sul em Compliance Trabalhista. Sou uma apaixonada pelo tema. E agora estou me dedicando ao doutorado em Lei Geral de Proteção de Dados nas relações de trabalho, que são muito importantes. E nós temos, como a Jana falou, o Instituto Compliance Trabalhista, cujo objetivo, a missão, gente, é fomentar e transformar, aprimorar as relações de trabalho, pelo menos porque é isso que a gente acredita que nosso trabalho realiza, né? Então, essa live com certeza vem nesse sentido, né, Joa? Perfeito. Então, gente, para começar, o que é importante entender? O compliance, na prática, ele é a observância, né, de regras internas e externas que regem uma empresa. E também uma conduta ética, uma conduta moral. Então, eu particularmente, e a Rô também, nós optamos por adotar um conceito amplo do compliance. Não apenas aquele de estar em conformidade com legislação ou com normas. É também um elemento comportamental. Eu tanto estou em conformidade com as normas internas e externas, quanto tenho a minha preocupação de ter uma conduta, um comportamento ético, moral, idôneo, né? Então, quando uma empresa fala assim, olha, eu quero implementar um programa de compliance ou um programa de integridade, né? Ou as empresas, eles costumam falar, olha, eu quero estar em compliance. O que ele está querendo dizer? Esse empresário, ele está se posicionando no sentido de se certificar que está observando as normas externas e internas que regem, né, a empresa dele e também se preocupando em agir de forma ética, de forma responsável, de forma idônea, né? E tudo isso ele faz através das ferramentas do compliance, que são os pilares. Quais são os pilares do compliance? Não é o foco aqui, mas só como para fins introdutórios, né? São 9 pilares. O suporte da alta administração, o mapeamento de risco, as políticas e os procedimentos, né? Pilar este que inclui código de conduta, políticas internas, o próprio regimento interno, treinamentos e comunicação, controles internos, due diligence, canal de denúncia, investigações internas e o monitoramento e auditoria. Então, a gente fala aqui de 9 ferramentas ou elementos ou pilares que vai ser implementado numa empresa, né? Isso quando a gente fala assim de um programa de compliance robusto, completo. Isso vai depender, vai variar com o porte da empresa, área de atuação, número de funcionários, enfim. Mas falando de um programa de compliance completo, a gente fala dessas 9 ferramentas ou pilares, tá? Essa divisão, gente, eu particularmente adotei, eu conheci na especialização que eu fiz na instituição LEC, né? Eles adotam esses 9 pilares e eu achei muito legal para fins didáticos e também para implementação da empresa. Só que existem outras formas de se fazer essa divisão das ferramentas que são utilizadas no compliance, né? O importante é seguir aquele decreto 8420 de 2015 que traz os requisitos de validade para um programa de compliance. O decreto mesmo, ele traz 16 incisos, mas não significa que tem 16 pilares, né? O importante é que a forma de divisão adotada por vocês abrangem esses requisitos de validade, tá? A Rô, por exemplo, ela adota uma outra forma de divisão, né, Rô? Eu gosto de adotar outra forma de divisão dos pilares do compliance trabalhista, mais para defender o direito do trabalho, né? E aqui é uma live justamente num canal de direito do trabalho, então dá para falar bastante e elogiar bastante o direito do trabalho, né? Porque que nem a gente
sempre conversa, né? Quais são os objetivos de um programa de compliance? São 3. Então, eu quero detectar, eu quero monitorar e eu quero corrigir. Se eu quero esses 3 elementos, se esses objetivos estão, então, prevenir, desculpa, detectar e corrigir. Né? Então, se eu estou correlacionando ali com o poder diretivo, né? A gente sempre salienta para o empresário, olha, se você tem que arcar com os custos do negócio, você tem que ter algo em contrapartida. O que é esse algo em contrapartida? O direito do trabalho já trouxe. O que é? Justamente o poder diretivo. E o poder diretivo, ele tem 3 bases também, que é o poder de regulamentar, que a gente vê assim uma correlação perfeita com justamente essa parte preventiva, né? A gente tem também o poder de fiscalizar, então vou fiscalizar a relação de emprego, né? A gente sabe a questão do monitoramento de e-mails, enfim, e outras várias formas que está diretamente com o pilar do monitoramento. E por fim, eu tenho o poder disciplinar nas mãos do empregador. Ou seja, lá eu vou poder, lá no pilar da correção, tomar atitudes diretas com relação ao meu empregado e também indiretas com relação a toda a equipe, porque o poder disciplinar acaba gerando esse efeito, tem diretamente naquele empregado e em toda a equipe. E o programa de compliance, lá no final, quando ele fala de correção, é a oportunidade que ele tem de identificar o que deu certo, o que deu errado e reformular, se for o caso, o próprio programa, né? Então, é uma paixão falar sobre isso. Então, eu falo da tripartição do compliance no poder diretivo, porque não é só compliance trabalhista. E aí fica claro, para todos os compliance, eu preciso desse poder diretivo para poder implementar, não é mesmo, Ana? Perfeito. Gente, essa tripartição, esse paralelo que a doutora Rosana, né? Aqui eu me chamo carinhosamente de Rô, né? Eu também, já tô joquinha. Ela faz no livro dela, eu particularmente sou fã do livro dela, não estou na minha cidade, mas ele me acompanha, tá aqui atrás. Eu achei excepcional, né? Esse paralelo que ela faz dos 3 grandes pilares ou princípios, né? Prevenir, detectar e responder com os 3 poderes, com o poder diretivo, né? Do empregador é excepcional, é excepcional. Bom, então, gente, já fica a dica aí, o livro dela, Compliance e Trabalho, e a gente vai fazer temas que a gente vai falar ao final. Bom, continuando aqui. Diante da... Mostra aí o livro, vou mostrar, só um minutinho. Gente, este é o livro, ó. Compliance e Trabalho. Gente, olha, de fácil leitura e de muito conteúdo. Ela não perde tempo em nenhuma folha. Toda folha aqui, toda Ai, mesmo, Rô, porque eu sou fã, tá? obrigada. Bom, mas continuando aqui, gente, ó, diante da impossibilidade do tempo, né, de abordar todos os assuntos, a gente escolheu uma ferramenta, tá? Que é o código de conduta, que está inserido dentro do 3º pilar, né? Que é o pilar de políticas e procedimentos internos. E quem quiser fazer perguntas, vai fazendo aqui, ao final a gente responde, a gente vai deixar e-mail, tá? Mas a ideia aqui é realmente dar conteúdo, fazer um bate-papo bacana em cima disso. Bom, o que é o código de conduta, gente? Código de conduta nada mais é do que um documento pelo qual a empresa vai dar publicidade, vai mostrar o que ela pensa, quem ela é, qual é a sua visão, sua missão, seus valores, o que ela espera de conduta dos seus colaboradores ou daquele terceiro que contrata de alguma forma com ela, que se relaciona de alguma forma com ela. Então, é esse código que vai dar publicidade no pensamento da empresa, né? E isso ele vai fazer, e é muito importante por 2 motivos. Primeiro, para haver uma formalização daquilo que foi decidido no programa de compliance. Então, a gente tem uma decisão, quer implementar o compliance, a alta administração vai lá, dá o suporte, estamos junto, apoia. A gente tem um mapeamento de risco, vamos identificar os riscos de compliance que tem nessa empresa. E aí sim, esses riscos identificados na empresa é que serão objetos do código de conduta, tá? Então, os tópicos do código de conduta, na verdade, foram identificados lá no mapeamento de risco, tá?
Na LEC, na instituição LEC, onde eu fiz a especialização, eles fazem um paralelo bem bacana entre as normas, os procedimentos, né, vigentes na empresa e as leis e as regras do Estado de Direito, né, pela pirâmide de Kelsen. Então, o que ele faz? Primeiro, ele fala que o Código de Conduta é como se fosse a Constituição Federal de empresa. Então, ela é a regra máxima. Ela não vai, a ideia dela é abranger todos os pontos que regem aquela empresa, mas não de forma verticalizada, de forma aprofundada. É realmente pontuar, tá? Assim como é a Constituição Federal. Então, o Código de Conduta seria a Constituição Federal de uma empresa. As políticas internas seriam as leis infraconstitucionais materiais daquela empresa, porque ela vai trazer realmente o direito material da empresa, né? Quais são as condutas do dia a dia que se espera dos colaboradores e terceiros. O regulamento interno também, quais são os direitos e deveres dos colaboradores, dos empregadores. E, por fim, os procedimentos internos seriam as leis infraconstitucionais processuais. Exatamente porque ela vai trazer esse passo a passo, né, de como se darão esses procedimentos na empresa. Mas nada disso tem validade, tem valor, se não houver uma busca efetiva da ética empresarial, né, Rô? Isso aí. Eu acho esse paralelo com a pirâmide de Kelsen perfeito, porque muita gente tem dúvida, né? O que é o código de ética, o que é política, afinal, onde eu aloco qual assunto, né? Então, é muito interessante, adorei e adoro essa diferença que você apresenta, né? Acho que faz com muita pertinência e acho que sana muitas dúvidas de quem está nos ouvindo aqui. E realmente, né, a ética ela tem que ser tanto que os códigos ela tem que ser muito especial e tem que estar presente em todos os códigos. Tanto que, por um bom período, códigos de conduta eram denominados de código de ética. Atualmente, a gente vê realmente o pessoal utilizando as empresas, os compliance officers, enfim, utilizando mais a questão do código de condutas, né? Mas a gente pode entender assim, eu gosto de ver o código de ética dividido em duas partes. Uma parte um pouquinho mais rígida, né, que seria com relação à ética, e aqui eu até gosto de traçar um paralelo que, mesmo essa parte rígida, ela vai sofrendo evoluções. Então, só para vocês verem aqui, uma ordem cronológica que eu já fiz. Né? Então, por exemplo, a gente tinha a ética empresarial utilitarista. O que é isso? Bom, ética, ela ficava um pouquinho, digamos, envolvida apenas no lucro. Por quê? Porque o lucro geraria benefícios para a sociedade em consequência. Né? Depois, a gente tem uma ética da legalidade. Então, composta de direitos e deveres e determinações legais. Mas o que importa para a sociedade? Bom, se eu tenho que pagar impostos corretamente, isso gera benefícios para a sociedade, né? Depois, ética da integridade. E aí aqui a gente começa... E vejam que são camadas, né? Não são excludentes, é uma evolução e tudo se mantém, desde lá do início. Então, a ética da integridade que a gente vê, bom, eu firmei um compromisso, eu vou cumprir com esse compromisso. Além disso, vamos evitar, por isso, né? Vamos evitar fraudes, vamos lutar contra a corrupção. Então, a gente vê uma série de outras preocupações. E isso tudo relacionado, a gente consegue ver com toda a evolução da sociedade, preocupações e agendas internacionais refletidas nesse traçado que eu estou fazendo para vocês. Depois, ética humanista, então a gente pensa, elenca a dignidade da pessoa humana, né? Vem esse valor da coletividade do indivíduo, então muito importante. E chegamos assim na penúltima, que seria a ética da sustentabilidade, também relacionada com o meio ambiente, tanto o meio ambiente artificial, né, que é o meio ambiente do trabalho, por exemplo, como o meio ambiente natural. Então, tem essa preocupação, a gente vê em todos os códigos essa questão da sustentabilidade, né? E aí até é muito interessante um caso de uma empresa que tinha, assim, bandeira da sustentabilidade. E, no fim, o código ficou super extenso e ela queria entregar uma unidade para cada um, porque ela queria ter certeza que cada colaborador ia receber.
E aí foi orientado, olha, é incompatível, né, entregar para cada um dos colaboradores se está sustentando justamente a questão do meio ambiente, sustentabilidade, não combina, né? Então, ficou mais na versão digital. Bom, e aí, gente, por fim, a gente tem a ética empresarial da fraternidade. Eu até faço parte de um grupo de pesquisa de direito e fraternidade, então adoro essa temática como categoria jurídica e não como solidariedade, doação, nada disso, mas como categoria jurídica. E aí, aqui sim, relacionado com toda a cadeia produtiva, os stakeholders, os colaboradores. Então, uma preocupação vinculada à responsabilidade social empresarial, tá? Então, eu gosto de fazer essa diferenciação. Então, essa parte seria mais estável. E aí, a gente tem aquela parte mais mutável, que eu gosto de dizer, que depende do ramo da empresa, depende da cultura onde se localiza a empresa. Então, a gente sabe que a nomenclatura ela não é pura e simples nomenclatura, ela quer dizer alguma coisa. Então, isso acaba mudando conforme a cultura. E até eu gosto de dar um exemplo bem claro, que é com relação a, por exemplo, um professor contratado numa instituição. Ele não pode fazer propaganda de outra instituição, por mais que ele dê aula em outra instituição. Então, essas pequenas questões que a gente vai olhando com relação à concorrência, enfim, que tem que ser a parte mutável. E como que a gente chega lá, né? Sempre a Jo falou dos pilares ali, a questão da análise de riscos, né? Então, é bem importante. E eu acho que com relação a códigos de ética ou código de conduta, seria isso. Perfeito. Na verdade, gente, a gente sabe que o código de ética, o código de conduta, ele não pode ser para toda empresa. Isso é o objetivo. Perde a sua eficácia, né, de aplicabilidade na empresa. Mas ele deve ser elaborado, como eu falei, de acordo com o mapeamento de risco, a identificação de riscos de cada empresa. Por isso que um código é tão diferente do outro numa empresa. Mas a gente sabe também que existe um certo padrão de bons códigos, né? Existem alguns elementos, algumas características que a gente observa em códigos mais eficazes. Existem também alguns elementos que constam em todos os códigos que são identificados como bons, como ideais. E a ideia da gente trazer aqui é justamente isso. Vai anotando essas diquinhas, porque quando vocês forem elaborar ou na sua empresa, vocês vão observar, olha, um código ideal tem que ter isso, 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 isso. Então, o que a gente quer passar aqui? Primeiro, um código bom, ideal, ele tem que ser sucinto, tá? Quanto menos você escrever, melhor. Não adianta você escrever um livro lindo, maravilhoso, bababá, só que ninguém vai ler, gente. Essa é a realidade. Ninguém vai ler. Malemal a alta administração, malemal os próprios envolvidos, porque cansa realmente. A gente tem que assumir isso. E o objetivo do compliance é o quê? É padronizar condutas. E para padronizar condutas, a gente precisa que todos leiam, todos os níveis hierárquicos da empresa, né? Então, quanto mais sucinto for o código, maior a chance de ler, tá? Um outro elemento, a linguagem do código tem que ser clara, tem que ser objetiva, tem que ser simples, para justamente atingir todos os níveis da empresa, todos os níveis hierárquicos, todos os níveis sociais de uma empresa, todos os níveis de escolaridade da empresa. Então, quem estiver elaborando o código de conduta tem que ter essa sensibilidade, essa empatia, tem que ter essa percepção. Quem que é o público que eu quero atingir? Como que eu quero falar com ele? Por isso que existem códigos que estão em formato de perguntas e respostas. Existem códigos até em formato de história em quadrinho. O importante é que a mensagem está sendo passada, tá? Com imagens, com símbolos, com gráficos. Às vezes é muito melhor, né, as cores do que aquela coisa corrida, tá? Então a linguagem ela tem que corresponder ao público que se quer atingir e o público da empresa inteira, desde a alta administração a quem também é aplicável o código, que fique claro, até o chão da fábrica que falo, né? Até lá o operacional. E um terceiro elemento é em relação à acessibilidade. Um código de conduta, para atingir o seu objetivo, ele tem que ser acessível. Tem que ser distribuído por vários veículos, né? Então a gente vê códigos na intranet, na internet, né? No homepage, vê códigos impressos, distribuídos na própria empresa. Também tem que se atentar às pessoas com deficiência,
né? Os PCDs, eles também têm que ter acesso ao código. A empresa tem que se atentar a isso, a todo o público, tá? Então, 3 pontos que a gente passou aqui. Ser sucinto. Pode falar, Rô. Não, até o Dr. Jedson está mencionando aqui, né? Alguns com os exemplos, né? Na verdade, eu acho que muitos com exemplos, porque consegue demonstrar bem assim a situação, porque como o objetivo é realmente sanar dúvidas, né? E surgem, a gente sabe, surge no nosso dia a dia, na nossa prática, né? Então surge dentro da empresa também. Então esses exemplos são fundamentais, né, Jô? Perfeito, porque às vezes você vai abordar um tópico, tipo a corrupção. Gente, às vezes a pessoa. Tá, mas o que é a corrupção? Então você Hum, traz práticos de acordo com o seu ramo de atuação, ou tipo de envolvimento, enfim, ótima observação. Os exemplos, aliás, a melhor forma, né, de aprendizado é através dos exemplos, né? E com código de conduta não seria diferente. Analisado caso a caso, qual é o público que você quer interagir e qual é a linguagem adequada a esse público, tá? E agora, gente, a gente trouxe um roteirinho, como eu disse, fique claro, não é o ideal você pegar um código e atribuir às empresas. Ah, vou aplicando e só vou alterando aqui. Mas existem certos elementos que são aplicáveis a todos os códigos, sim. E é o que a gente quer passar aqui agora para vocês. O que tem que se ter um código para ele ser considerado um código bom, um código ideal, né? Primeiro, a mensagem do presidente, né? Ou do conselho administrativo. A mensagem da alta administração. Então, o código ideal é que ele já inicie com essa mensagem, o presidente falando, porque isso gera segurança, isso gera conexão. É o presidente falando, gente, estamos juntos, estou aqui, eu sei o que está escrito nesse código, ele se aplica a mim também. Então, é legal uma mensaginha do presidente com linguajar legal. A gente vai ver aqui no nosso exemplo que tem um linguajar bacana, né, Rô? uhum. Um segundo tópico, a missão, a visão e os valores. Gente, é muito importante que todos os colaboradores, os envolvidos na empresa, saibam qual é a missão daquela empresa, qual é a visão dela, onde ela quer chegar e quais são os valores. Porque são essas pessoas que a representarão na sociedade. E o código de conduta é uma ótima ferramenta para ele ter esse acesso, né? Principalmente quando ele é fornecido quando da entrada do colaborador, tá? Um outro ponto, as orientações sobre o código. A quem se aplica, como irá contribuir para a empresa. Um outro ponto, e aí já entra no tema em si, que é a parte mais robusta do código, são os temas em si que foram identificados lá no mapeamento de risco. Então, isso vai variar de empresa para empresa, de mapeamento para mapeamento. Depois, um outro tópico, canal de denúncia. É muito importante ter nos códigos de conduta o canal de denúncia. Quais serão os canais, como chegar até eles, como usar, quais as consequências do descumprimento, a questão da não retaliação, da proteção ao denunciante, as investigações, como ela se dará, né? Então, isso é muito importante que esteja claro no código de conduta. Depois, se houver na empresa uma área de compliance, um compliance officer, é legal que ele coloque uma mensaginha lá também, tá? Para gerar conexão. Normalmente é um profissional que é meio. Algumas empresas não é muito aceita, é meio taxado como, né? Então, gera uma conexão. A gente sabe, né? Que as pessoas têm um pouco uma visão distorcida, né? Do compliance officer lá na empresa. Depois, a questão da vigência, a questão das revisões. E, por fim, o termo de compromisso, o termo de adesão. Isso é muito importante, que a empresa, quando ela vai fornecer o código, ela tem um termo de compromisso para os colaboradores assinar. Isso é importantíssimo até para fins probatórios, né? Isso vai mostrar em eventual reclamação trabalhista ou em alguma outra ação, olha, eu cuidei, eu dei o código, está aqui assinado, ele recebeu. A gente vai ver na próxima live sobre os treinamentos, a importância de se ter um treinamento também, tá? Então, são esses os tópicozinhos, repassando rapidinho. Mensagem do presidente, missão, visão, valores, orientações sobre o código, temas em si identificados no mapeamento, canal de denúncia, a mensagem do compliance, da área de compliance, vigência e o termo de compromisso. E agora a cerejinha do bolo, né, Rô? Adoro essa expressão, isso aí, cereja do bolo. A gente avisou no início da live que a gente ia orientá-los, né, por meio do código de conduta da Renner. Eu não sei quem acabou entrando depois, se quiser
dar uma acessada aí no código de compliance da Renner, ou no Google, ou no link da Joana Montemor, tá? A gente tentou colocar no Instituto ali. Pode falar, Joana. É Joana.Montemor, né? Eu vou... É. Tá? Então, assim, só para vocês terem, se não anotem, depois vão comparando. Por quê, gente? Primeiro, né, a questão do código de ética, eu já ouvi falar várias coisas. A primeira, por exemplo, mas hoje, como é que eu vou ficar regulando tudo que o empregado faz? A gente está num estado de liberdade, né? Só que não, a gente realmente, o empregador, ele tem que realmente orientar aquele empregado. E uma coisa bem importante, o código de ética ou o código de conduta, dependendo da nomenclatura, ele pode ser só, assim, uma folha de papel, né? O importante é que a empresa não deixe isso acontecer. E quando tem realmente profissionais treinados, né, uma boa orientação, né, acho que a maioria que deve ser advogado. Então, quando vocês passarem essa importância do código de ética, inclusive, que nem a Jo falou na questão de prevenção de reclamatórias, aqui no compliance a gente fala muito, a gente salienta muito que não basta estar em compliance, tem que parecer em compliance. Então, a gente vê muitas e muitas reclamatórias. Eu gosto de analisar muito isso para quando vai vender o produto, digamos assim, ninguém perguntou aí ainda, mas quando vai vender o produto para um empresário, isso é muito importante. Você mostra reclamatórias trabalhistas das quais as empresas não sofreram punições ou a justiça ficou confirmada porque demonstrou, né, que tinha código de conduta e não só isso, é documentar todo o relacionamento que tem com o colaborador, que isso é público interno, né? Quando a gente está falando de reclamatórias, lógico que o código de conduta não se limita a isso, né? Mas enfim, passando aqui, então, né? Lógico, vamos ter um índice para situar, né? Aqui, o leitor está acessando esse documento, que é super importante. A gente vem aqui na carta do presidente, como a Jo falou, pode ser alta administração, pode ser o CEO, enfim, quem estiver neste papel, né? Então, com essa aqui, por exemplo, na página 5, para quem estiver nos acompanhando, consegue ver, está ali dizendo que vai ter um conjunto de diretrizes, que é um documento que é para ser prático, auto-aplicável, sem distinção do nível hierárquico. Então, aqui é muito importante, todo mundo tem que estar em compliance, em conformidade, em observância da ética e das normas de conduta em geral, né? Sem distinção, porque isso acontece muito, né? Ele não precisa, por que que eu tenho? Então, assim, se isso acontecer, bom, vamos para o canal de denúncia, né? Porque pode acontecer, claro. E aplicar para os profissionais nas suas atividades. E é importante não só para aqueles profissionais que estão na empresa, mas para aqueles também que já saíram. E aqui é legal, porque o colaborador, ele não pode falar que não tinha conhecimento que a conduta não era permitida, né? Então, tem que existir, é muito esclarecedor e importante. Quando a gente vem aqui para a página 7, que fala assim, ó, colocando em prática, né? Bom, então, eu vou fazer um esboço, tá, gente? Vocês façam um esboço de um código de ética, apresentem para a auto-administração. Se for aprovado, aí vira definitivo, né? Então, assim, código de ética tem que ser aprovado pela diretoria e pelo conselho, e tanto os administradores como os colaboradores devem aderir formalmente. E como a gente disse, para sair do papel, tem aqui, por exemplo, salientando bem a questão dos treinamentos, como eu já disse, nossa próxima live é no dia 30, não esqueçam, às 19 horas também. Depois, com relação aos cumprimentos, né? Então, gente, inclusive, não só a demissão por justa causa aqui que a gente mencionou, porque a gente fala que o 482 ele é um rol taxativo, mas eu posso inserir, por exemplo, condutas, tem alguns incisos ali que eu consigo inserir tudo que eu estabeleci no código de ética, por exemplo, né? Mas também eu posso romper contratos com terceiros sem pagamento de indenização, por exemplo. Se eles falam que com as regras e daqui a pouco eu descubro que tem sei lá, trabalho escravo, eu posso romper o contrato, eu já previ ali, inclusive isso, tá? Então ele é super importante mesmo.
Já na página 8, e aí a gente está gostando de utilizar, porque vocês conseguem ver, porque senão fica muito teoria e vocês não conseguem visualizar. Tem a missão, né? E, assim, por exemplo, aqui na Renner, né? A gente até comentou, bom, é um conglomerado. Mas será que a missão é a mesma? O código é o mesmo, olha que interessante. Porque isso não vai mudar, mas a missão vai depender do ramo. Então, a Renner é fashion tailor, a Kamikado é outro, e assim por diante. Tá? E como a Jo disse, a pirâmide de Kelsen, como ele é mais global, ele permite que eu utilize o mesmo código de ética para alguns setores um pouquinho diferentes. Depois a gente tem os valores, então aqui é muito legal, porque a gente vê a questão do consumidor, a gente vê a questão de se colocar, de elencar o ser humano, tanto como colaborador, então a gente tem que tratar com respeito à equipe, né? Mas também os clientes, então esse valor de encantar o cliente, nos colocar, né? Pensar em inovação, em ética, tornar, conscientizar, o que eu adoro falar, porque reclamatórios que a gente atua, a gente vê quase o colaborador fazendo uma poupança. Tira foto, 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 foto. Aí você vai lá num treinamento e conversa. Você já conversou com o superior que não tem o EPI necessário? Não, eu entro, inclusive, se o EPI está do lado, eu tiro foto e, tipo, para uma futura reclamatória. É uma coisa muito maluca. Só que se você coloca o colaborador como parte do negócio, dono do negócio, ele também começa a vestir a camiseta, né? Então, essa é a importância dos treinamentos. E tem outras questõezinhas aqui que eu vou deixar, mas vocês podem acessar, como, por exemplo, a sustentabilidade, enfim, que a gente mencionou aqui, muito importante, né? Aí depois, na página 10, vem a promoção da ética. Gente, aqui eu consigo ver ética da legalidade, ética da integridade, todos aqueles itens que a gente falou da evolução da ética, a gente identifica no código, ao longo de todo o código. Então, por isso que eu falo que são camadas evolutivas, né? Então, respeita a legislação, tem um ponto, as regras, as relações, elas têm que ser transparentes, justas, né? Eu tenho que respeitar a legislação, isso independente, né? Na verdade, até pergunto, mas para que compliance, né? Se já existem as regras para serem cumpridas, né? E o compliance vem nesse sentido, olha, vamos reafirmar essa importância, vamos mostrar, às vezes até em números, eu falo, mostra em números se não estão respeitando, o que é um dano moral para a empresa? Isolado, talvez não tanto, mas o que é uma ação civil pública por danos morais? É um efeito enorme, né, que pode ser prevenido, sim, pelo compliance. Tem o que a Jo falou, a doutora Joana falou da questão da corrupção, por exemplo. O que é corrupção? Né? Então, ele vem e exemplifica, olha, conflito de interesses, né? Subornos, benefícios ilegais. Eu gosto muito de uma pessoa que ele fala da ética empresarial na prática, o autor, que ele fala, sabe quando tu fica com aquele sentimento da dúvida? Provas superiores. Porque você não tinha certeza se era uma conduta correta ou não. Mas a gente tem dentro de nós, os seres humanos, assim, né? Eles têm um feeling, assim, de se tá andando no trilho ou não. E isso deve ser observado, né? Bom, qualquer dúvida, procurar a orientação junto à gerência e diretoria. Então, deixar esse canal super aberto, né? Porque às vezes as pessoas têm medo de tirar uma dúvida, enfim, e é muito importante ela sentir isso, que tem esse canal aberto. Depois, situações de conflito. Bom, parece meio genérico demais. Então, ele vem e arrola todas as situações de conflito. Com certeza, né? Com base no mapeamento de riscos, que nem a doutora Joana falou, que é muito importante. Então, será que eu vou colocar tudo ali no meu código? Não, exatamente. O que eu já mapeei, que eu vi que eram situações mais corriqueiras, eu coloco. Então, recebimento de presentes e favores, convites, né? Ou essa parte aqui de interesse próprio ou em outros negócios, ou negócios próprios. Isso é muito importante, né? Porque não posso ter concorrência interna, né? É o inimigo na trincheira, como dizem, né? Não posso ter isso. E concorrência
a relação concorrencial ética, fica aqui também um ponto importante. E depois, gente, na página 13, tem os respeitos aos direitos humanos, né, Jô? Sim, não, a Jo até mencionou, doutora Joana, a questão da diversidade, né? A questão de não preconceito, a exploração sexual infantil. Gente, aqui, principalmente na parte de fashion, né? Retail aqui, trabalho infantil ou análogo de escravo. Então, tem uma teoria até do Ministério Público do Trabalho que ele fala, pode, tenho que ter consciência, o grande empregador, digamos, ele tem que ter consciência que ele está comprando um produto X muito mais barato do que de outro fornecedor e que provavelmente a cadeia produtiva lá está contaminada com algum problema, né? Com falta de pagamentos de direitos trabalhistas. Então, isso tem que ser observado, né? E vem assim uma forte agenda. Depois a gente percebe também a ética empresarial verde na página 14, que fala com relação à preservação ambiental. E aqui uma grande preocupação, né? Até a gente colocou uma política de trabalho à distância, né, Jo, no nosso link, porque com, enfim, né, o coronavírus, todo mundo começou a praticar o teletrabalho. Então, quais são as preocupações? E saibam, independente se o colaborador está na sede da empresa ou em casa, é meio ambiente de trabalho. E eu tenho que cuidar. Então, meio ambiente tanto natural como artificial. Por fim, gente, por fim do que eu estou querendo salientar aqui para vocês, né? Tem a questão da segurança das informações. Então, como eu mencionei, inclusive, né? Eu estou fazendo doutorado em Direito do Trabalho, mais focado na LGPD. Então, só lembrando que vai entrar em vigor, né, que está certa a vigência esse ano, só que a questão das sanções ficou para ano que vem, né? Então, tem um tempinho aí para as empresas se adaptarem. A gente já vê muita empresa preocupada, inclusive a Renner, porque esse código foi atualizado em 2018. Então, ela já fala da privacidade e do direito de todos, né? Que eu não devo compartilhar dados com ninguém. Então, informações confidenciais e sigilosas, eu tenho que ter essa preocupação em mente e voltar minhas atenções para isso, né, Joana? Perfeito. Gente, eu estava mostrando aqui, até meu esposo mandou mensagem. Olha, amor, a gente vê tudo ao contrário, viu? Mas assim, a ideia é vocês estarem aí acompanhando. Eu só fui mesmo mostrando para vocês terem uma noção, né? Do que a gente está falando aqui, ó, no caso. 17 páginas de código de conduta, tá? Mas não, eu. Gente, então a Rô foi pontuando aqui muito importante esses temas. Normalmente são temas até que vão constar em todos os códigos, mas os subtemas que vão variar de acordo com o visto no mapeamento de risco. Exemplo, conflito de interesse. Numa empresa é abordado de alguma forma, alguns tipos. Em outra empresa, por que eu vou pôr o mesmo em todas? Se naquela nunca vai acontecer esse tipo de conflito, né? Então é nesse sentido. E aí, olha que interessante, gente. Ele começa aqui no índice, a gente vê aqui no início, a carta do presidente que a gente falou, nossos compromissos fundamentais, que são todos o que a Rô abordou. E aí ele começa aqui, ó, como nos relacionamos, que é o que eu vou tratar aqui. Olha que interessante. Você pode ter um código de conduta voltado para determinado público, para determinado relacionamento que a empresa tem. Né? A Rô até comentou da C&A, que tem um voltado para fornecedores, um voltado para aquilo, para aquilo. A Renner, ela optou por trazer todos os relacionamentos que a empresa trata neste código de conduta. Então, ele vai abrir aqui um capítulo, vamos dizer assim, que ele vai abordar todos os relacionamentos que forem identificados riscos, possíveis riscos, né? Quais são eles? Primeiro, colaboradores, depois, então, assim, a empresa com os colaboradores, depois com os clientes, depois com os fornecedores, depois com o governo, depois com os acionistas e, por fim, com a sociedade. Então, ela abre um capítulo escrito Como nos relacionamos e vem aqui com um subtítulo voltado para cada público, para cada relacionamento, né?
Eu não vou dar, a gente não tem mais muito tempo para poder abordar ponto a ponto, mas a gente vê aqui, ó, em nosso ambiente de trabalho, aí desce com os fornecedores, produtos e serviços, com os clientes, com a sociedade, com o governo, com os acionistas. E repara aqui, gente, como eu falei, essa questão de ser sucinto. Cada tema que é abordado, ele reserva um, no máximo dois parágrafozinhos. Porque com certeza cada subtítulo aqui vai ter uma política interna aprofundando, trazendo as sanções, as disciplinas, exemplos e tudo mais. Então, só para mérito de exemplo aqui, eu vou pegar o que mais nos interessa aqui, que é como nos relacionamos em nosso ambiente de trabalho. Ele começa aqui falando dos direitos e dos deveres do colaborador, o que ele espera como conduta. Aí, foi feito o mapeamento e foi identificado na Renner determinados riscos. Aí ele vai tratando carreira e oportunidade profissional, relação com a imprensa, postura nas redes sociais, direito à informação, a questão da saúde e segurança no trabalho, qualidade de vida do empregado dentro da empresa, a questão da colaboração, do uso de álcool, entorpecentes e armas, a atividade política, como que ela tem que ser tratada dentro da empresa, vendas de produtos nas dependências da empresa, a participação sindical, a questão da liberdade. Então, são todos pontos relacionados ao relacionamento entre a empresa e o colaborador que foi identificado como risco no mapeamento, tá? Aí ele continua, fora do ambiente de trabalho, como que tem que ser as confraternizações entre os colegas, as compras na companhia, os empréstimos, a questão com ex-colaboradores. Pode falar, Rô. Um parênteses, né? A colaboração, o festejar com os colaboradores, isso é uma parte muito importante. A gente já viu diversos problemas decorrentes disso, né? Então, a extrapolação, né? Como extrapolar, né? As condutas. Isso, então parece bom. Quem sabe política álcool zero, né? Tem coisas assim bem importantes com relação às confraternizações, premiação, né? É muito importante também nas confraternizações. Então, realmente todos os pontos são importantes. Tem que tratar, porque depois é aquela coisa, ó, não diga que eu não avisei, né? Tá no código, foi feito um treinamento, tá escrito. Então, pegando o gancho aqui da Rô, a questão só para mérito de exemplo, gente. Confraternizações com colegas em ambientes externos. Tem um parágrafo e depois vai ter uma política interna. O que está escrito aqui? Olha, as confraternizações realizadas com colegas de trabalho devem ser feitas de maneira cuidadosa, para que conteúdos estratégicos e ou confidenciais das lojas Renner não sejam indevidamente divulgados. Então, a loja Renner identificou como risco numa confraternização a questão dos conteúdos estratégicos e confidenciais que podem ser tratados ali na confraternização. Foi o risco que a Renner identificou. Outra empresa pode identificar outro tipo de risco, tá? Continuando aqui, a questão com ex-colaboradores. Olha só, como a Rô também, a gente trocando figurinha, né, Rô, antes da live. Até que interessante, até ex-colaboradores, eles abordam um código de conduta sobre recontratação, quando esses ex-colaboradores fornecem produtos ou serviços para a empresa, como que deve ser, né? E aí, por fim, eles terminam... Pode falar, Rô. Agora eu lembrei de uma empresa que demitiu um funcionário por corrupção e depois, acho que 6 meses depois, recontratou. Imagina a mensagem que não foi passada para os colaboradores. Então, essa foi uma situação muito chocante, no meu ponto de vista, porque até a empresa não, acredito assim, consegue fazer um programa de compliance, sim, mas com relação a essa alta gestão que autorizou a recontratação, é muito complicado. Quando eu falava em compliance, alguns colaboradores meio que faziam uma menção de que seria impossível, né? Então, isso é... Sim. Eu até vou pegar aqui, ó, recontratação. Olha aqui como a Renner trata a questão da recontratação. Ela tem como diretriz não readmitir ex-colaboradores independentemente do motivo do desligamento. Casos excepcionais serão avaliados pela diretoria. Muito legal. Deve ser por uma questão de precaução, né?
É Então, porque assim, se gente, tomou uma decisão, né? Se tomou uma decisão consciente no desligamento, uhum. provavelmente tem muito embasamento ali, né? E é o que você falou, é a mensagem que passa aos demais, né? Assim, eu não sei esse caso específico, mas ainda mais quando se trata de corrupção, né? Uhum. Delicado. Por fim, ele trata aqui da igualdade de oportunidade, confidencialidade, a questão de proibição de álcool, entorpecentes. Então, eu peguei um tópico aqui, mas ele aborda tópicos semelhantes com cada tipo de relacionamento. Semelhantes que eu digo assim, pertinentes àquele tipo de relacionamento. Então, com os clientes, vai abordar outro tipo de tópico, outros tópicos, né, pertinentes. Pode continuar, Rô. Eu acho que assim, não dá para esgotar muito essa Uhum. questão Tá, relacionamentos. Eu vou pegar a relação do trabalhador, porque eu acho que cabe mais a nós aqui. perfeito. Eu gostaria ainda de pontuar uma questão com relação aos canais de denúncia, né? Porque a gente entende, Uhum. bom, não só nós, mas isso é uníssono, que eles são realmente a ferramenta, uma das importantes ferramentas das quais a gente identifica se o código está sendo cumprido ou não. E aí eu até gosto de brincar que a gente tem uma política que a gente condena o dedo duro, né? Então, fez e viu uma situação, não vai ser dedo duro, mas aqui no compliance a gente tem que estimular, né? E aí os canais de denúncia, eles têm ferramentas, então pode ser anônimo, pode ser identificado, né? Depender do denunciante, ele pode ser interno, pode ser externo, e aí aqui cabe bem orientar o empregador, o empresário, porque às vezes o foco da empresa é e ele se preocupar em ter um atendimento especializado para atender denúncias. Então, às vezes, ter um canal de denúncia interno desvia um pouco o foco da missão empresarial. Então, muitas empresas acabam optando realmente pelo canal de denúncia externo. Isso não exclui que também, gente, ter aquela velha urna ali do lado, localizada em vários locais da empresa, também pode ter, né, muita efetividade, porque realmente tem uma questão de dificuldade de aprofundar mais a denúncia se a pessoa já não foi clara ali o suficiente. Então, aí realmente dificulta, né? O que é um pouco frustrante para o pessoal de compliance. Mas todas as formas são benéficas. Inclusive, empresas com capital aberto aqui no Brasil são obrigadas a ter canal de denúncia. Então, para a gente ver a importância, né, tem essa Olha, oportunidade. Né? uhum. Então, o que a gente gosta de salientar com tudo isso que a gente falou para vocês? Informação, né? A gente entende realmente que sem informação, que a informação, né, ela é condição sine qua non, então uma condição sem a qual o programa de compliance não é possível. Né? Então, assim, não só para reclamatórios trabalhistas, mas para toda a cadeia produtiva. Então, assim, sem informar eu não posso cobrar. Né? Eu até Perfeito. eu gosto de fazer um paralelo com a legalidade estrita e com a legalidade ampla. Por exemplo, o funcionário público, ele só pode fazer o que está determinado. E nós, particulares, teoricamente, só não podemos fazer o que está proibido. Mas está havendo uma mudança nesse sentido, porque eu vou, né, as empresas vão arrolando no código de ética, nas políticas, que tem uma clareza absoluta do que ele pode fazer. Né? Então, para agir corretamente, tem que querer mesmo, né? Perfeito. E aqui, Rô, só finalizando aqui o código de conduta da Renner, ela finaliza com os compromissos voluntários, né? Hum, Porque ela tem preocupação com a questão da imagem dela perante a sociedade, perante os consumidores. Então, o que que ela termina falando aqui? Olha, galera, a gente voluntariamente, a companhia é signatária de vários pactos. Pacto Global das Nações Unidas, Pacto pela Erradicação do Trabalho Escravo, pelo Empoderamento de Mulheres e o programa Na Mão Certa, que tem a ver, que está ligado ao trabalho infantil. Então, ele termina mostrando aqui, né, esse dever social, essa responsabilidade social que a empresa tem e que a gente sabe que hoje em dia, cada vez mais, os consumidores, até o trato com o poder público, eles dão cada vez mais valor a essa questão, né? Gente, uhum. encerrando a questão do código de ética, a gente está nos últimos 5 minutinhos, a gente, assim, a nossa intenção foi realmente trazer na prática
O que é um código de ética? A gente achou esse código de ética da Renner muito muito didático, né? Traz aquele roteirinho que a gente trouxe aqui, desde a carta da mensagem do presidente e tudo mais. Então, a ideia foi realmente trazer para vocês como elaborar um código de ética. E esse código de ética, na verdade, é uma pergunta que não é só para o código de conduta, é para todo o programa de compliance. Muita gente pergunta, é para todas as empresas? Como é que funciona isso? Gente, é para todas as empresas. O programa de compliance é para qualquer porte. E o código, e só que a diferença é que a ferramenta, ela vai se adequar à necessidade ao porte da empresa. A Rô comentou aqui código de conduta. Tem código de conduta que não, perdão, canal de denúncia. Tem canal de denúncia que não custa R$ 1. Você abre lá um e-mail, você abre lá a urna. Então, dependendo do porte da empresa, isso vai ser suficiente. Código de conduta, dependendo do porte da empresa, fininho, sucinto, como ela tem que ser. Então, todas as ferramentas de um compliance é aplicável a todas as empresas de qualquer porte. A diferença é adequar, atender a necessidade, né, Rô? Jo, veio uma pergunta aqui, ó. As doutoras acham que a pandemia do coronavírus vai fortalecer a cultura de compliance no Brasil e nas empresas? Da Josiane Coelho, né? O que tu acha, Jo? Eu sinceramente adoro falar, né, do compliance trabalhista sanitário. Então, nesse sentido, e aí até para explicando para os demais, né, porque a doutora Joana já sabe, mas eu falo que realmente fortalece sim esses cuidados com as questões sanitárias. Em geral, eu vejo que as empresas estão sofrendo. Tá falhando aqui. Ó, minha preocupação é que a gente só tem 3 minutinhos. Não sei que parte falhou, mas tá. Vai. Pode falar. Por favor, se você puder, Josiane, nos mandar um e-mail com essa pergunta, a gente vai ter prazer em responder. Mas, assim, só respondendo sim ou não, sim. Eu acho que vai mudar demais, principalmente a área trabalhista. As empresas foram pegas de surpresa. Meu, não tem preventiva, não tem nada e sair correndo desesperado, fazendo de qualquer jeito. Então, sim, vai mudar. Na verdade, esse momento vai mudar tudo, né? Vai mudar tudo. E realmente vai englobar o compliance. Gente, eu vou deixar aqui rapidinho o nosso e-mail i.compliancetrabalhista. E a gente, por favor, a gente vai se sentir muito honrada em receber o e-mail de vocês com as perguntas, tá? Tem o nosso Instagram, que é o i.compliancetrabalhista. Eu já vou me despedindo aqui, Rô, para deixar para você finalizar. Um beijo, foi um prazeraço. A gente vai ter outra live que ela vai falar. Eu adorei estar com vocês. Grande beijo a todos. Vai, Rô. Eu também. Travou um pouco, não sei se está conseguindo ver, mas Dá para ouvir. pela atenção aqui, travou minha internet, mas queria agradecer. Espero que tenha ficado bem claro para vocês, porque o código de ética é realmente muito importante. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Siga o nosso canal ali, nosso Insta. A gente está sempre publicando muita coisa. A gente talvez não faça com muita intensidade, mas quando a gente faz é porque a gente olhou detalhadamente. Então, contem com a gente e adiante aí em prol da integridade, do compliance. Vamos defender essa bandeira que é tão importante, né, para a nossa sociedade no todo e não só para a empresa. Então, aí a gente cumpre o nosso papel. É isso aí, vamos transformar as relações de trabalho, né, Rô? Gente, ó, 2 minutos aqui. Pode falar, Rô. Dia 30. Tá me ouvindo? Tá travando aqui. Pode falar, fala da nossa live. A gente tem 1 minuto e meio, pode falar. Próxima live, 3 do papel, todo o programa de compliance, gente. É isso aí, gente. A gente espera vocês. Um abraço forte, bom descanso, bom finalzinho de noite. Um beijo, beijo, Rô. Muito bom estar com você, como sempre. Muito obrigada, sempre aprendo com
você também. Beijo. Eu também. Um abração.